Fala Santista, esse é o canal Mundo do Santos. E o Santos sofre um novo transfer ban, com isso fica impedido de registrar novos jogadores. E como fica a situação do novo reforço santista, o Christian Oliva? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo e também sobre dois jogadores que foram comunicados pelo Santos de que não fazem parte mais dos planos do Peixe. Nós vamos falar sobre esses dois jogadores que estão de saída do Santos ainda nesses próximos dias. Vamos começar falando sobre a grande notícia do dia, que infelizmente não é nada boa. O Santos sofreu um novo transfer ban, o que significa que o Santos está impedido pela FIFA de registrar novos jogadores. Este banimento, esta punição, se dá por conta de uma dívida que o Santos tinha de 2,6 milhões de euros, o que dá pouco mais de 15 milhões de reais, pela compra do zagueiro João Basso ao clube Arouca de Portugal. Essa compra foi realizada em 2023 e o Santos, até agora, está devendo o clube português. Com isso, o clube português foi até a justiça do esporte e o Santos foi condenado a fazer o pagamento desta dívida. A dívida precisava ser paga até o dia 26 de fevereiro, agora de 2026. Porém, antes do prazo, que foi estipulado pela FIFA, o banimento aconteceu, a punição chegou ao Santos. E por isso, muitas pessoas internamente no Santos dizem que receberam esta informação com surpresa. Mas se você sabe que a dívida está pendente, você também sabe que a qualquer momento pode acontecer de você ser punido. É igual, por exemplo, eu acumular várias contas de luz na minha casa, chegar um momento, a empresa de fornecimento de energia vir cortar a minha energia e eu reclamar depois falando, pô, mas eu achei que vocês iam vir aqui no dia 26. Vai falar, pô, mas você não pagou o que deve? Então você não tem nem como questionar o porquê de ser cortada a sua energia. É a mesma coisa. Neste caso, o Santos nem tem como questionar a FIFA por conta de estar devendo e já ter sido julgado e condenado ao pagamento desta dívida. Bem, o Santos teve a oportunidade de devolver o jogador ainda em 2024 e encerrar esta dívida. Porém, o Marcelo Teixeira e a diretoria do Santos entenderam que não era uma boa devolver o João Basso e ele permaneceu no elenco. Na Série B ele foi reserva em 2024, em 2025 teve algumas oportunidades com os técnicos Pedro Caixinha e também com o Kleber Xavier, mas desde a chegada do Vojvoda, o Basso nem vem jogando. Ele entrou em 2 partidas recentemente contra o Atlético Paranaense e o gol foi em cima dele. Contra o São Paulo, ele entrou, gol também em cima dele. Então, é um jogador que, tecnicamente, não traz retorno ao Santos e fora dos campos, fora dos gramados, também traz um problema do banimento. Não é culpa do atleta, e sim da diretoria, que contrata o jogador, não paga, e ainda quando tem a oportunidade de resolver a dívida, faz questão de assumir a bronca e receber um banimento da FIFA. Com isso, o Santos está impedido de registrar novos atletas em 2026 até resolver esta questão. O que o Santos deve tentar fazer é, neste momento, ir até a FIFA para entender o porquê, a antecipação desta punição. Caso o Santos não tenha uma resposta positiva, o único jeito será fazer o pagamento dos 2 milhões, quase 2 milhões e meio de euros que o Santos deve ao clube português. 15 milhões de reais perdidos por um jogador que nem foi útil no elenco, né? Pra gente ver como é muito boa ou muito bom o trabalho da gestão de Marcelo Teixeira. E talvez você diga, pô, mas não foi ele que o contratou. Mas se ele não contratou e sabia que isso ia gerar um problema, por que então não devolveu o atleta naquela época? É uma pergunta que fica no ar. Por falar nisso, em impedimento em registrar atletas, o Santos não pode registrar neste momento o Christian Oliva, o volante que chegou do Nacional do Uruguai. Então ele não pode ser registrado até que o Santos resolva esta punição na FIFA. Neste momento, o que ele pode fazer é ficar aguardando o seu registro. Mas o Diário do Peixe trouxe a informação de que esta informação chegada aos empresários do jogador e ao próprio atleta, isso incomodou e muito o seu staff. O jogador chegou empolgado, já imaginava que estaria à disposição para o duelo do próximo domingo, às quartas de final do Campeonato Paulista, estava numa grande expectativa, e aí vem aquele balde de água fria, dizendo ao jogador que ele não poderá estar em campo, não poderá ser registrado na CBF para atuar na partida do próximo domingo. Então, é uma dívida antiga que prejudica o time no dia de hoje. Com isso, o reforço que foi contratado para solucionar um problema não poderá atuar por conta deste transfer ban. Então, o jogador já está incomodado. Imagina, antes do camarada atuar, você já trazer esta imagem ruim para o atleta. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Será que o jogador vai entender que chegou numa bagunça como o Santos Futebol Clube? Complicado. Por isso que a gente cobra aqui para que o Santos possa se organizar. Se não é capaz de se organizar com o Marcelo Teixeira no comando, que seja nas mãos de pessoas responsáveis, que seja na mão de uma SAF, que seja na mão de pessoas que sejam capazes de organizar o Santos Futebol Clube, coisa que o Santos não vê há muitos e muitos anos. Bem, falamos então sobre a situação do Oliva. Agora,
O Santos comunicou a saída, ou comunicou a 2 jogadores, que eles não fazem mais parte dos planos do Santos para 2026. E um desses jogadores é o próprio João Basso. É por isso que eu questiono. Se em 2024, enquanto você estava na Série B, você teve a oportunidade de devolver o jogador e resolver o seu problema, você não fez, agora o camarada está no seu elenco em 2026 e você chega para ele e diz, pode procurar outro clube. Qual é o sentido disso? Isso é o mais puro suco de Santos Futebol Clube. João Basso e o Tomás Rincon não fazem parte dos planos para esta temporada. O Santos comunicou os atletas para que eles procurem novas oportunidades, novos clubes no mercado do futebol, e o Santos até chegou a cogitar a possibilidade de rescindir o contrato com esses 2 jogadores. O problema é que se o Santos rescindir, terá que desembolsar um valor, uma quantia de parte do salário dos atletas, né? Então o Santos sabe disso e por isso prefere nem que empreste alguns dos atletas, mas pelo menos que eles não fiquem à disposição no elenco e consiga livrar aí uma parte dos valores salariais desses 2 jogadores. São jogadores com salários altos e que, desde que a temporada começou, pouco jogaram. Como eu disse, o Basso atuou 2 vezes nessa temporada, entrando no segundo tempo, e o Tomás Rincon atuou por 7 minutos. Então nem tem sido relacionado para as últimas partidas do Santos pelo técnico Vojvoda. Então, João Basso e Tomás Rincon não fazem mais parte dos planos do Santos. O Santos tenta encontrar clubes interessados nesses 2 jogadores. Quero saber o que você acha aí deste trabalho da diretoria de Marcelo Teixeira, que faz o Santos tomar um novo transfer ban e, além disso, teve a oportunidade de devolver o jogador antes, agora, se quiser rescindir com o João Basso, vai ter que pagar o jogador também. Para pensar comigo. Você tem o prejuízo de ter que pagar por um atleta que não te trouxe retorno dentro de campo, e ainda na hora que você vai mandá-lo embora, você ainda vai ter que pagar mais uma vez para que ele saia do seu time. Olha, parabéns à gestão maravilhosa de Marcelo Teixeira e companhia, tá bom? Então deixe a tua opinião nos comentários o que você pensa a respeito da saída desses 2 jogadores. Também deixe o que você pensa sobre Marcelo Teixeira e a sua grande gestão. Eu te encontro no próximo vídeo aqui do canal. Este é o Mundo do Santos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, o hype, tudo isso ajuda muito o nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.